E aí, como é que você tá? Tudo certo? Esse é um vídeo de unboxing. Eu vou apresentar as minhas novas aquisições e que talvez serão os únicos livros físicos que vou comprar nesse ano de 2024. Eu estou num processo de reduzir a quantidade de livros físicos que eu tenho. Eu estou dando preferência a ter livros em e-book. Primeiro porque grande parte dos livros eu não preciso tê-los físicos. São livros que eu não vou ficar consultando, estudando eles, tendo que ler e reler esses livros, estudá-los, pesquisá-los a fundo. Então, tê-los em e-book já é suficiente. Uma outra razão, que talvez seja a primeira, é porque, como eu moro de aluguel e volta e meia eu preciso mudar, fico um ano em uma casa, 2, 3, 4 em outra, mas em algum momento eu tenho que mudar novamente. Ter uma certa quantidade de livros físicos acaba sendo um transtorno. Se eu tiver menos livros, vai ficar mais fácil esse processo de mudança. E aí, quando eu tiver a minha casa própria, tiver um lugar em que eu tenha a certeza de que eu vou passar longo tempo por lá, aí vai ficar tranquilo. Separo um cômodo para ser a biblioteca e vou enchendo de livros. Mas agora, para mim, não é tão interessante assim ter muitos livros físicos. Mas enfim, vamos lá para os livros que eu adquiri, que são esses dois livros, inclusive eu até já abri a embalagem, e os livros que estão nesta caixa que eu comprei na última promoção da Amazon, que tinha o nome de Book Friday, eu acho, mas que foi o final de semana inteiro, foram alguns dias de promoção e tinha alguns livros com preços muito interessantes. E eu falei, precisar não preciso, mas por que não? Vamos lá. O primeiro é o último ancestral, do Alê Santos, publicado pela HarperCollins Brasil. HarperCollins Brasil. A pronúncia tá horrível, né? Que é um livro que já faz um tempo que eu estava muito interessado em ler e estava sempre acompanhando como é que estavam os preços dele e há alguns dias ele apareceu com um preço bem interessante. Eu falei, vou adquirir. Eu gosto bastante de ficção, apesar de não ler ficção com muita frequência, mas estou tentando melhorar nisso. E eu estou no processo tanto de inserir mais literatura de ficção no meu cotidiano de leitura e também valorizar a literatura brasileira, os escritores brasileiros. E pelo que vi, a história desse livro é bem naquela pegada de uma população que está fazendo uma resistência contra um certo grupo que domina, que governa uma sociedade e governa a partir da segregação. E aí surge aquela figura que é um líder que inspira e conduz as pessoas nesse processo de lutar contra a injustiça, de lutar contra as estruturas opressoras. Ele me parece ser um livro bem interessante. Eu tenho muito interesse de ler esse livro. Eu vou tentar ler esse ano ainda. Eu tenho alguns livros na fila que eu preciso concluir, mas talvez até coloque esse livro na frente de alguns. E o segundo livro, que não tem nada a ver com o primeiro, é A Filosofia a Partir de Seus Problemas, do Mário Porta, publicado pela Edições Loyola, que é um filósofo, um professor de filosofia argentino, mas que mora no Brasil há muitos anos, e escreveu esse livro aqui que eu tenho interesse há bastante tempo de ler também. Inclusive, eu vou ler esse ano, está na lista dos livros que eu gostaria de ler em 2024, que eu fiz no início do ano e publiquei aqui um vídeo no canal falando sobre esses livros também. E eu vou ler esse livro enquanto eu assisto algumas aulas. Eu vi que o professor Mário Porta fez um curso comentando o livro dele. Foi pela Escola do Parlamento, que é uma organização, uma instituição ligada à Câmara de São Paulo, se eu não me engano, e ele fez esse curso pelo Facebook. E eu encontrei as aulas lá e vou assistir essas aulas enquanto leio o livro, porque aí eu vou conseguir ter um aprendizado, uma absorção muito maior do conteúdo. Esse livro aqui é um livro que não é exatamente uma introdução à filosofia. O que o Mário Porta fala é que esse livro é para apresentar um método de ensinar e aprender filosofia que é a partir dos seus problemas, como diz o título. A filosofia é vista como um terreno muito árido, algo muito difícil de ser aprendido, algo para apenas
pequeno grupo de escolhidos, e não podemos negar que existem dificuldades no estudo da filosofia, mas o que o Mário Porta diz é que grande parte das dificuldades usuais que as pessoas têm em compreender filosofia é, na verdade, porque elas não entendem o problema da filosofia. Os filósofos escrevem livros, criam teorias, mas tudo isso, todo esse trabalho tem a ver com responder algo, com tentar resolver um problema. O Mário Porta vai dizer que é necessário, é essencial que a gente descubra qual é o problema que o filósofo está tentando resolver. Assim, a gente vai conseguir entender melhor o seu projeto, entender aquele determinado livro que a gente está estudando. E o que ele diz é que esse livro, ele pressupõe que o leitor tenha já um contato, um conhecimento prévio de filosofia. Agora vamos aos livros que estão nessa caixa. Vamos aí. Achei bem romântico isso aqui, hein? Feliz que a gente se encontrou. Que é isso, ó. Essa caixa aqui, né? Deixa. Será assim? Deixa eu ver meu livro. Desastrado não. Um alarme. Nossa, mãe. Eu acertei um livro, cara. Não vai dar pra ver, não. Mas eu acertei um livro, gente. Na verdade, eu acertei dois, eu não posso mais não. Mas é que sobre. Vamos lá, o primeiro livro, Justiça. O que é fazer a coisa certa? Fique por dentro do que há de mais moderno e provocativo no mais concorrido curso da Universidade de Harvard, do Michael Sandel, publicado pela Civilização Brasileira. É um livro também que eu tenho interesse de ler já faz um tempão. Ele é fruto... Esse livro é fruto de um curso, como já diz a capa do livro, de um curso feito pelo Michael Sandel na Universidade de Harvard. Inclusive, o curso que deu origem a esse livro está todo disponível aqui no YouTube. Se você digitar Justiça Michael Sandel, você vai encontrar a playlist com vídeos das aulas que o Michael Sandel estava lecionando lá em Harvard. E eu me interessei por esse livro porque ele trata desse tema que é tão importante, especialmente nesse momento em que a gente vê muitas discussões e a gente mesmo se envolve em diversas discussões políticas, sociais, de diversas ordens, e a gente olha e diz assim, isso é justo, isso é injusto, eu concordo com isso, eu discordo com isso, você está certo, você está errado. Mas a gente muitas vezes não tem uma base tão sólida no nosso argumento. Não é nem se a gente está certo ou se a gente está errado, mas é se a gente de fato entende por que a gente está afirmando o que a gente está afirmando, quais são as consequências do nosso argumento, ou mais do que isso, qual é o fundamento desse nosso argumento. Ler sobre isso, de fato, eu tenho certeza que vai me acrescentar bastante. Esse foi o livro que eu portei como frente. Eu não sei se vai dar pra ensinar, mas é que é cedo. Não estou aprendendo a ler. Isso aqui. É loucura. Vou deixar. Um próximo que me veio à mão é um calhamaço. Esse livro é grande, né? Enciclopédia Negra. Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Dalília Moritz Schwartz. Publicado pela Companhia das Letras. De Abdias do Nascimento a Zeferina, os mais de 550 personagens retratados neste livro encenam o reencontro do Brasil consigo mesmo e com a memória silenciada de milhões de pessoas negras que construíram a história deste país. Essa proposta dele é que eu achei fabulosa, porque é um livro que trata sobre memória. E memória é algo muito importante, tanto do ponto de vista pessoal quanto social. É importante para o nosso país conhecer a sua história. E a história do Brasil, ela normalmente é contada de forma muito parcial e muito incompleta, porque exclui muito personagens negros, africanos e afrodescendentes, assim como exclui muitas vezes personagens indígenas também. E essa obra vem ajudar no processo de corrigir essa lacuna que nós temos. E eu achei essa capa muito bonita, tá? Que capa legal, essas fontes. Nossa, tudo muito legal. Gostei pra caramba. O próximo livro, que eu já nem sei em qual número nós estamos, é Tornar-se Negro, da Neuza Souza Santos, publicado pela Zahar. Na contracapa, tem um trecho do livro que diz assim: a descoberta de ser negra é mais do que a constatação do óbvio. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade
confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas, mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Ser negro não é uma condição dada a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. A Neuza era uma psiquiatra e psicanalista muito importante no contexto do movimento negro brasileiro. Ela é sempre citada, esse livro é sempre citado por pessoas que são estudiosas das relações étnico-raciais aqui no Brasil. Eu já estava de olho nesse livro, não pretendia comprar por agora, porém, nesse período de promoções, ele apareceu com um preço bem interessante e eu resolvi aproveitar. E como é um livro de uma temática que tem me interessado bastante, eu resolvi adquirir. E é isso, Tornar-se Negro, Neuza Santos Souza. Eu adquiri também Em Busca de Mim, da Viola Davis, publicado pela Bestseller, que é um livro que não estava no meu horizonte para comprar. Eu comprei porque ele estava num preço muito interessante também. Aí eu resolvi comprar. Talvez eu dê de presente para alguém, talvez eu venda, não sei. Ou eu fake e leia, já que eu estou precisando ler biografias. E eu acabei vendo também algumas pessoas falando desse livro, achando ele interessante. Então, não sei. O penúltimo livro é O Pacto da Branquitude, da Cida Bento, publicado pela Companhia das Letras. A Cida Bento é uma psicóloga brasileira. Esse livro é fruto da tese de doutorado dela. E a proposta desse livro, eu acho que fica bem apresentada num trecho da contracapa que diz assim: neste livro poderoso, a pioneira nos estudos sobre branquitude argumenta que na essência do racismo está a ideia de que existe uma cor normal e universal, a branca. Uma lógica que atravessa gerações e impede qualquer alteração substancial na hierarquia das relações sociais. Em um pacto de complexidade, aqueles que estão no poder permanecem, até que seus iguais os substituam. E por ser um livro muito citado, muito referenciado por pessoas que lidam com as relações étnico-raciais aqui no Brasil, acaba se tornando um livro incontornável. É um livro que precisa ser lido. O Pacto da Branquitude, Cida Bento. E o último livro é Lexo Familiar, da Natalia Ginzburg, também publicado pela Companhia das Letras. Companhia das Letras, me nota. A Natalia foi uma escritora italiana de ascendência judia e que viveu na Itália num contexto de ascensão do fascismo. Ok. Deixa eu ver aqui os livros para esse livro. Você fez, né? Alguém vai botar livro. Mais fácil. Você tem livro? Você. Tchau. Você. E esses foram os livros que eu adquiri e que provavelmente serão os únicos livros físicos que comprarei esse ano. Inclusive tem um negócio que me incomoda aqui, ó. Não sei se incomoda pra vocês. Os livros estão certos aqui, né? Mas por que está ao contrário? Esse também está ao contrário e esses dois também estão ao contrário. Se o livro está para cima, não tinha que estar assim, esses quatro aqui estão certos. Os que estão subversivos. Você acha que eu tô aqui loucura na cabeça ou você acha também? Valeu, é nóis, até o próximo. Acabou!